Deus abençoe seu dia. Bem-vindos a mais um devocional. Chegamos ao capítulo 10 de Levítico. Você que está me ouvindo por alguma plataforma de podcast, seja bem-vindo. E você que está me vendo pelo YouTube, seja bem-vindo a esse canal. Se você gostar dessa oração, compartilhe com alguém. Vamos espalhar a palavra de Deus por aí. Vamos ao devocional. Levítico, capítulo 10. A palavra de Deus diz assim: Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um seu incensário, puseram fogo dentro deles e sobre o fogo colocaram os incensos. E trouxeram um fogo estranho diante da face do Senhor, algo que ele não lhes havia ordenado. Então saiu fogo diante do Senhor e os consumiu, e morreram diante do Senhor. E Moisés disse a Arão: Isso é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se aproximam de mim, e serei glorificado diante do povo. Porém, Arão se calou. Então Moisés chamou Misael e Eusafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse: Venham e tirem os seus pertences de diante do santuário, e lavem-nos para fora do arraial. Levem-nos para fora do arraial. Chegaram-se, pois, os que levaram as suas túnicas para fora, como Moisés tinha dito. E Moisés disse a Arão e aos filhos de Eleazar e Itamar: Não deixem os cabelos sem pentear, nem rasguem as suas roupas, para que vocês não morram, nem venham grande ira sobre toda a congregação. Mas os seus irmãos, toda a casa de Israel, poderão lamentar o fogo que o Senhor causou. Não se afastem da porta da tenda do encontro, para que vocês não morram, porque sobre vocês está o óleo da unção do Senhor. E fizeram conforme a palavra de Moisés. Então o Senhor falou a Arão, dizendo: Você e seus filhos não devem beber vinho ou bebida forte quando entrarem na tenda do encontro, para que não morram. Isso será estatuto perpétuo entre suas gerações, para que vocês façam a diferença entre o santo e o profano, entre o impuro e o puro, para ensinarem os filhos de Israel sobre todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado por meio de Moisés. Moisés disse a Arão e aos filhos desse, Eleazar e Itamar, que ficaram vivos: Peguem a oferta de cereais que restou das ofertas queimadas ao Senhor. Comam-na, sem fermento, junto ao altar, pois coisa santíssima é. Comam-na em lugar santo, porque é a porção que foi dada a vocês e aos seus filhos das ofertas queimadas ao Senhor, porque assim me foi ordenado. Também o peito da oferta movida da coxa da oferta, vocês devem comer em lugar puro, você, seus filhos e suas filhas, porque foram dados por sua porção, por porção de seus filhos, dos sacrifícios pacíficos dos filhos de Israel. Trarão a coxa da oferta e o peito da oferta movida com ofertas queimadas de gordura, para mover por oferta movida diante do Senhor. Essa é a porção que foi dada a você e seus filhos, por estatuto perpétuo, como o Senhor tem ordenado. Moisés procurou diligentemente o bode da oferta pelo pecado, e eis que já tinha sido queimado. Por isso Moisés indignou-se contra Eleazar e contra Itamar, os filhos de Arão que ficaram vivos, e disse: Por que vocês não comeram fora? Não comeram a oferta pelo pecado no lugar santo? Pois coisa santíssima é, e o Senhor deu a vocês para levarem a iniquidade da congregação, para fazerem expiação por eles diante do Senhor. Eis que dessa oferta o sangue não foi trazido para dentro do santuário. Certamente vocês deviam tê-la comido no santuário, como havia ordenado. Arão respondeu a Moisés: Eis que hoje meus filhos ofereceram a sua oferta pelo pecado e o seu holocausto diante do Senhor. E mesmo assim tais coisas me aconteceram. Se eu hoje tivesse comido a oferta pelo pecado, será que teria sido aceito aos olhos do Senhor? Quando Moisés ouviu isso, deu por satisfeito. Amém. Deus, fale aos nossos corações hoje, Senhor. Ministre aos nossos corações aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Queridos, que forte esse capítulo, assim. De todos, esse para mim foi o que mais me impactou em Levítico até agora. Eu não sei se ficou claro, né, para vocês. Eu sei que a leitura às vezes parece um pouco desafiadora,
Mas Arão foi escolhido para ser o sacerdote. E os filhos dele também entraram nesse cargo tão importante que era recolher os holocaustos do povo e levar ao Santo dos Santos. E 2 filhos de Arão desobedeceram, Nadab e Abiú. Eles entraram, pegaram seu incensário, puseram fogo. Foi uma oferta profana. Eles fizeram ao contrário, eles fizeram diferente do que Deus tinha mandado eles fazerem. Isso acontece todas as vezes que a gente quer acrescentar esforços humanos nos planos divinos. Deus tinha um plano para toda aquela oferta, aquele derramamento de sangue. Aquilo era necessário. Eu sei que várias vezes a gente volta no mesmo assunto de, nossa, por que Deus permitiu que aqueles animais eram mortos para entrega, né? Pelo holocausto, pelo sacrifício, pelo arrependimento ao pecado. Aquela ira de Deus que veio depois da queda do homem, que veio depois que o homem pecou. Ela precisava ter um sangue derramado até que Jesus viesse e derramasse o sangue dele pelo nosso pecado. E isso mostra o quanto que toda oferta, todo arrependimento deve ter zelo e cuidado. Zelo e cuidado, não podemos chegar na presença do Senhor de qualquer jeito. Porque senão, como aconteceu aqui, os 2 filhos de Arão morreram. O Senhor viu que eles estavam fazendo algo que o Senhor não tinha ordenado. Então, saiu fogo diante do Senhor e consumiu aqueles 2 homens. E sabe, isso tem tanto a ver com os dias de hoje. Talvez hoje você não veja um fogo vindo e matando pessoas desobedientes. Mas você vê pessoas que desobedecem sendo mortas espiritualmente. Você vê ministérios sendo mortos. Igrejas tantas vezes não tendo a presença, o avivamento do Espírito Santo, porque ali existem pessoas desobedientes. Você vê famílias morrendo, amores morrendo por desobediência. Então, Arão soube que os 2 filhos dele tinham sido mortos. E no versículo 3 diz, Arão se calou. Ele se calou. Nesse dia ele precisou obedecer e comer a oferta de cereais, mas como come alguma coisa no dia que seus 2 filhos são mortos? Mas Arão era obediente. Arão entendeu que a desobediência de instruções específicas como eles tinham ali, a desobediência dessas instruções tinha um preço muito caro. Então Arão se calou e obedeceu, porque ele sabia que ele tinha um Deus que provia tudo. Ele tinha um Deus que ia cuidar de tudo. Desse povo que precisava tanto ser ensinado. Tudo isso, gente, eram lições para aquele povo desobediente, idólatra, que errava. Mas desse povo que tinha tanta necessidade em ser ensinado do que era certo, olha o versículo 10. Deus estava fazendo tudo aquilo para que aquelas pessoas fizessem a diferença entre o santo e o profano, entre o impuro e o puro. Queridos, hoje você é chamado para nas rodas do seu trabalho fazer a diferença entre o insano e o puro, entre o impuro e o puro, entre o santo e o profano. Você é convidado para fazer a diferença nos teus ambientes. Aquele povo tinha necessidade de ser ensinado e desse povo ia sair o Messias. Desse povo, dessa linhagem, ia vir Jesus, o enviado. O Deus conosco, o Emanuel. Que lindo! Precisou passar por uma prova. Porque Deus, ele quer verdadeiros adoradores. Ele não quer adoradores que querem meter a mão e fazer com esforços humanos algo que é só para ser feito por Deus. Deus quer o seu coração rendido e adorador. Se a gente sabe que a gente tem um Jesus como advogado, um Deus como advogado, a gente não precisa temer quando ele vier como juiz, não é mesmo? Porque a gente já vai ter experimentado do que é a justiça dele nas nossas vidas, nos mínimos detalhes.
E se você ainda tem perguntas, questionamentos do porquê que tudo aquilo acontecia, por que que Deus permitiu que os animais eram mortos, por que que Deus permitiu que aqueles dois homens fossem colocados como sacerdotes, eles iam errar, queridos? Uma frase que eu aprendi de alguém que eu amo muito. Ele fala assim: não existe fidelidade sem a oportunidade da traição. Você, diante da oportunidade de trair, você escolhe ser fiel. E eu não tô só falando de traição em relacionamento, em casamento. Eu tô falando do seu relacionamento com Deus. Você tem a oportunidade de ligar uma série, de ficar no Instagram, de trair o tempo com Deus, com qualquer outra coisa. Mas você pode escolher ser fiel a Ele e passar um tempo com Ele. Você pode escolher tantas outras pessoas, coisas, distrações, dinheiro, mas você também pode escolher: eu quero a boa parte, eu quero sentar na mesa do lado do meu pai, do meu Abba, e eu quero experimentar de como é ter relacionamento com Ele. Eu quero ser fiel à minha amizade com Deus. Que hoje essa palavra tenha falado com você, querido. Que mesmo quando as coisas sejam tão difíceis de enfrentar, como Arão ali vendo os dois filhos dele morrerem por desobediência, que você possa fazer como Arão, se calou e obedeceu. Que você possa obedecer, que você possa se render aos pés de Deus e saber que Ele é o dono de tudo e Ele provê tudo. E Ele vai cuidar de você. E eu quero orar por você. Deus, obrigada, Senhor, por mais um dia, mais uma oportunidade de estar na sua presença, de aprender do Senhor. Pai, apresento cada um que está ouvindo esse áudio. Eu apresento cada um, Pai. Nós queremos tirar as nossas mãos, os nossos esforços daquilo que é seu plano para nós. Nós queremos ser teus amigos, Deus. Queremos escolher a boa parte, queremos escolher o relacionamento contigo, queremos te obedecer estando um tempo com o Senhor a cada manhã. Nós queremos tratar as tuas coisas com zelo e cuidado. Nós queremos ser conhecidos pelo Senhor como verdadeiros adoradores. Nós queremos ser verdadeiros adoradores de alma e coração. Nós queremos, Pai, dar nosso melhor ao Senhor. Que hoje a boca dessa pessoa que está ouvindo esse áudio se encha de cânticos novos de adoração. Que a nossa adoração, rendição chegue aos céus como um bom perfume às tuas narinas, Deus. Eu te amo, Deus. Eu quero te amar mais. Que hoje essa seja uma declaração de cada um aqui, Senhor. Que nós possamos ser verdadeiros adoradores. Tirar o comando, a necessidade de controle de tudo e entregar para o Senhor, que é fiel para cumprir. Deus, sonda corações, cura o que precisa ser curado, tristezas, amarguras, mágoas, e nos prepara, Pai, para viver os teus planos. Deus, eu peço que alargue as nossas fronteiras, que a tua mão caia sobre nós, nos livra do mal e nos abençoa. Amém.